Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. O meu entrevistado de hoje vai falar a respeito de um assunto que eu, sinceramente, estou muito interessado em entender melhor. Como transformar grãos em ativos digitais. Eu vou ter aquela prosa legal, aquele bate-papo descontraído com Anderson Nakashi, que é diretor nacional da AgroToken no Brasil. Anderson, seja bem-vindo. Prazer ter você aqui. Obrigado, Divino. É uma satisfação falar com você aí, ainda mais um assunto tão diferente aí, para a gente bater essa prosa gostosa. Antes da gente falar sobre essa transformação de grãos em ativos digitais e tal, nos fale sobre o seu trabalho, quem é o Anderson Nakashi e quem é a AgroToken. Divino, vou completar quase 17 anos aí no agronegócio, tá? Sou economista de formação e sempre trabalhei tentando juntar dois mundos complexos, que é o mundo das finanças e o mundo das commodities. Isso eu fazia por operações de barter dentro de grandes indústrias aí, de químicos, fertilizantes. E estou na AgroToken há cerca de um ano, onde a gente decidiu colocar um mundo a mais nessa complexidade. Além de finanças, commodities, a gente agora quer falar do mundo digital, tá? Das moedas digitais a partir dessas commodities. Então, o resumo rápido aí é que eu acho que eu gosto de coisas complexas. E de simplificar elas, obviamente. Sempre tem que ter quem goste, né? Para poder simplificar para a gente. É isso aí. Eu falei diretor da AgroToken no Brasil. A AgroToken não é brasileira? A AgroToken, a gente tem a nossa matriz mesmo fica na Inglaterra, por incrível que pareça, mas ela nasceu na Argentina. E aí, quando a gente fala de criação de ativos digitais para ser usado como meio de pagamento, a Argentina é um berço para isso, né? Acho que por uma infelicidade, porque a moeda de governo deles não está funcionando bem, então buscar outras formas de meio de pagamento tem sido a solução para enfrentar os problemas econômicos que eles estão tendo lá. E eles encontraram, felizmente, com a AgroToken, uma forma de usar a soja, o milho, o trigo como esse meio de pagamento. E foi muito bem sucedido para eles, e aqui no Brasil a gente já está tendo um bom sucesso, sobretudo porque o produtor brasileiro já estava até acostumado a fazer isso em operações de crédito, operações de barter, então nasceu lá na Argentina. Interessante. Ontem eu entrevistei o Júlio Zavala, um argentino da AgriAcordo, e foi mais uma solução digital que eles criaram. Bacana, é bacana saber que os hermanos estão conseguindo. É na dificuldade que você consegue soluções novas, né? Exatamente, a necessidade é a mãe da criatividade, né? Então, necessitamos, e eu acho que a Argentina é o berço, mas eu acho que a América Latina toda precisa dessa criatividade para a gente enfrentar os nossos desafios econômicos, né? A gente é um grande produtor de commodities mundial e a gente sempre está enfrentando aí questões de inflação, volatilidade econômica, política, isso aí é importante a gente criar mecanismos para prosperar mesmo nesse ambiente difícil. A América Latina podia tanto sair disso, né, cara? Tem décadas que a gente fica nessa luta, parece que agora vai, aí a coisa trava, mas vai acontecer, vai acontecer. E o campo pelo menos foi, né? Essa é a boa notícia. Eu gosto de falar que o agronegócio é um orgulho aí pra gente, porque ele de fato ele não tem esse agora vai, ele tá indo sempre de forma pujante e firme. Aliás, ele é que está salvando o continente inteiro, né? Por sinal. Ele que segura. Ô Anderson, o que é a tal da tokenização? Eu acho legal que eu estava falando com o pessoal agora há pouco, perguntei para eles, você sabe o que é um token, né? Os caras, token, aquele negócio do banco? Aquela coisa Isso, para colocar... é a ideia que eu tenho. A gente sempre associa isso. E sabe o que é legal, Divino? Essa é uma palavra inglesa que ela representa uma coisa que a gente usa há muito tempo no Brasil.
A gente conhece muitas vezes por Vale, né? Eu gosto do exemplo da festa junina ou da quermesse, que todo mundo vai lá e compra a fichinha do cachorro quente para comer cachorro quente, ou a fichinha do quentão, depende da preferência. Isso é um objeto que representa um ativo, nesse caso um cachorro quente. Se eu quiser comprar 10, porque eu vou distribuir para a família ou para alguma coisa, eu consigo comprar 10 dessas fichinhas e pôr no bolso. Eu não conseguiria fazer isso com um cachorro quente. Então, o token nada mais é do que essa representação, essa fichinha, esse vale. Eu acho que o mais conhecido é a ficha telefônica. É um token. A ficha do É. fliperama, o selo. Então, a partir do momento que eu materializo um valor de alguma coisa, ou uma representação de um objeto, eu posso dar esse nome para ele. A diferença é que o nosso, ele é feito com um grau de sofisticação um pouquinho maior do que o do cachorro quente, tá? Ele é feito num ambiente digital, usando tecnologia das criptomoedas aí, justamente para trazer um grau de segurança bem elevado e poder fazer transações de alto valor. E como é que isso chegou no agronegócio? Eu gosto dessa pergunta, Divino, que você está me fazendo, porque nasce num contexto de criptoativos, nasce num contexto de moeda para ajudar o pessoal da Argentina, mas, na verdade, a gente está voltando para o básico. Você já parou para pensar que as primeiras transações do mundo não tinham moedas, né? E o modelo de escambo, o modelo de troca, onde a commodity era era o meio de pagamento, foi a primeira forma de negócio do mundo. Então, eu não sei se chegou, eu acho que a gente está voltando. E a gente está voltando justamente porque quando eu sou obrigado a converter uma produção agrícola para uma moeda de governo, como reais, eu assumo risco. Eu já preciso pensar em preço. O preço nada mais é do que a taxa de conversão entre soja e reais. E, infelizmente, para nossa commodity, ela é precificada em dólar. Então, além da taxa de conversão que eu tenho que converter de soja para reais, eu ainda tenho que converter o dólar aí no meio do caminho. Então, isso agrega muito risco. Se eu pudesse trabalhar numa economia que usasse somente essa minha produção, a minha soja como moeda, eu não teria que enfrentar esses riscos. Então, eu vejo, na verdade, isso um retorno para um ambiente com menos risco, com menos variação, um ambiente mais seguro que a gente já conhecia há muito tempo atrás, né? Mas você acha, então, que a tokenização seria, não sei se a palavra seria essa, a solução para essa mitigação do risco? Eu vejo como sendo, de fato, uma forma direta de mitigar risco. Na verdade, não é nem de mitigar, é de evitar que ele aconteça mesmo, né, de prevenir, porque se um produtor rural pudesse ter todas as suas contas em soja, e todas as suas contas mesmo, não só de custeio, tá? Tem muita gente que está associando a custeio, compra de semente, fertilizante, químicos. Eu estou falando de todas as contas. Ele querer comprar a caminhonete do ano e pagar em soja. Ele fazer as compras do mês em soja. Se ele pudesse fazer tudo isso usando a sua moeda, ele sairia da volatilidade de câmbio. O câmbio não ia importar mais para ele. E isso eu acho que a gente tem essa oportunidade de fazer isso por meio da tokenização. Vou dar um exemplo bem prático, Divino. Não sei se você já viu quando a gente está tendo um aumento de combustível sendo anunciado pela Petrobras, isso infelizmente é uma frequência no nosso país, e toda vez que tem uma perspectiva de aumento de combustível, a gente às vezes vê filas nos postos. Isso. E as pessoas entram na fila porque elas têm medo que vai aumentar o preço, então deixam antecipar e abastecer com preço barato. Mas imagina que fosse subir 50 centavos o preço do combustível. Quanto que eu economizo ficando nessa fila do posto? No máximo R$ 25, porque um tanque tem 50 litros. E se eu pudesse comprar vários tanques de etanol? E se eu pudesse me antecipar a uma movimentação de preço enquanto o Anderson, que tem um carro flex, e fazer essa compra desse ativo que veio do campo?
Para fazer isso, eu precisaria que esse ativo fosse gerado em um ambiente que eu, família, pudesse comprar. Uma usina tokenizasse a sua produção e disponibilizasse para que o Anderson comprasse. Vamos mais longe, Vinho. Não sei se você é carnívoro, mas eu sou carnívoro aqui, eu gosto de um churrasco. Muito, muito. Adoraria poder antecipar a compra do churrasco, cara. Pagar picanha em arroba de carne. Pagar a churrascaria em arrobas. Aí eu te pergunto, se a arroba do boi subir de repente, mas a gente tem aqui no nosso cartão de crédito um monte já está abastecido com carne, a gente vai ser afetado por inflação? Não. Significa que na cadeia de alimentos eu tenho dois agentes sofrendo com variação de preço. O produtor rural, que ele não tem previsibilidade de quanto vai receber, às vezes ele acha que vai receber muito e recebe pouco. E eu tenho as famílias do outro lado, que às vezes estão achando que vão pagar pouco e acabam pagando muito. O que a gente está fazendo com a tokenização é juntando essas duas pontas. Eu estou criando uma moeda digital que permite que todo mundo na cadeia trabalhe na mesma unidade. E aí, assim, a gente enfrenta os riscos juntos. Hoje, o Anderson Nakashi está simplificando um assunto complexo. Ele está explicando o que é tokenização, como é que funciona isso na prática. Ele já citou exemplo até de churrasco, até de picanha para a gente. Ele está mostrando como transformar grãos em ativos digitais, fazer com que o produtor tenha a sua própria moeda, sem depender do real, sem depender do dólar. Cara, assim, a ideia é fantástica, é muito... Assim, quando você está explicando, bem didaticamente, dessa forma, parece que começa a fazer todo sentido. Mas quando você citou o exemplo aí e se eu pudesse pagar o meu churrasco em arroba, explica melhor isso aí para gente. Suponhamos, eu sou produtor rural, suponhamos, eu tenho 10 mil sacas de milho guardada nos bags lá. Tá bom. Tá? Como é que eu faço isso virar dinheiro sem ter que dispor disso? Explica. Show de bola. Eu gosto da gente voltar um pouquinho para os grãos, justamente porque é onde tem muito produtor preocupado aí com a variação, sobretudo porque tem perdido valor no milho agora e isso está deixando muita gente preocupada. O que a gente faz é tentar buscar capturar esse valor que já está dentro do milho, que já está dentro da soja, e colocar ele dentro desse ativo digital. Então, o que a AgroToken é? Uma infraestrutura onde o produtor vai criar um ativo digital que representa a produção dele. Como ele faz isso? Ele precisa que essa produção esteja ou entregue em um dos agentes autorizados pela AgroToken, que a gente dá um nome de oráculo, tá? Que nada mais é que um armazém, uma cooperativa pré-aprovada por nós, ou ele precisa estar com esse grão em produção. Pois é, mas vocês têm esses oráculos em todas as cidades produtoras do país, regiões produtoras, ou não? De repente, o oráculo mais perto de mim está a 1.600 quilômetros. Como é que é? Em breve a gente vai estar em todas as cidades, tá? O que a gente faz é que na hora que se chega o divino e fala, ó, eu tô querendo tokenizar, mas na minha região aqui não tem ninguém, a gente vai junto e vai abrir um agente autorizado aí para poder fazer essa operação. Por quê? Eu preciso de alguém para me falar que o grão existe. Essa é a primeira base da nossa operação. O grão precisa existir, ele precisa estar ou entregue num armazém, ou ele precisa estar em produção em uma área produtiva, devidamente autorizada e sendo explorada por alguém que tem a habilidade e foi autorizado para fazer isso. Ele não pode estar, por exemplo, no meu armazém, na minha fazenda, eu tenho um armazém, eu investi milhões para poder ter minha própria armazenagem lá. Sim. Ele não pode estar na minha fazenda? Se tiver na sua fazenda, eu vou considerar como sendo um armazém de terceiro, tá? E eu vou precisar de um monitoramento para isso. Então, eu sempre vou estar olhando de duas formas, tá, Divino? Ou está no armazém de alguém que consegue me certificar, ou está no seu armazém e eu tenho alguém que certifique.
Por que isso? Vamos lembrar, a gente está tentando criar um ativo digital que possa ser aceito por qualquer pessoa, inclusive por mim que estou na cidade e não estou vendo a fazenda do Divino, que está lá longe, e para saber se o milho está lá. Por isso que eu preciso de alguém para poder validar isso aí. Uma vez que eu valido que existe, eu vou também garantir que ele seja líquido. O que significa isso? Eu aqui na cidade, eu não quero ter o milho em si, eu quero ter o valor do milho. E se eu quero ajudar o financiamento do Divino, eu preciso investir em milho, em valor de milho, e não quero ter o risco da logística disso. Eu não quero receber saco de milho na minha casa. Porém, eu adoraria ter uma carteira digital de milho. Por isso, eu preciso de um comprador desses grãos. Tá? Então, para nascer o token, eu preciso que ele exista ou esteja em produção. Os grãos em produção são lastreados por CPRs monitoradas, tá? A gente faz um monitoramento via satélite, e elas têm que estar com uma promessa de entrega para esse comprador. Tá? Então, os grandes compradores aí já estão homologados pela AgroToken. Quando você vende para um deles, eles emitem uma cessão de crédito para a gente. Com isso, eu crio esse ativo digital. Então, um jeito fácil de você entender o ativo digital, ele acaba sendo o direito creditório, o direito ao valor daquele grão que vai ser pago por esse agente que está comprando. Ou seja, o risco não é À medida o que você vai Divino. falando, vão surgindo pontos de interrogação aqui na minha cabeça. O meu grão está em produção. Meu grão está em produção. Aí, de repente, cara, deu um veranico, eu ia colher 80 sacas, colhi 50 sacas, deu um Plante problema na lá. madeira, meu amigo. Não, tudo bem, mas acontece, por exemplo, Sim, claro. aí eu não tenho o produto, porque ele estava Uhum. em produção, mas deixou de produzir, sei lá o que Perfeito. aconteceu, deu umidade demais. E aí? Essa é a nossa função aqui, Divino. Qual que é o nosso objetivo? Pensa o seguinte, eu estou querendo criar um ativo digital e eu usei uma palavrinha mágica aqui que eu chamei de fungível. Eu quero que ele seja igual, independente da origem. E tenha o mesmo valor para todo mundo. Mas não só o mesmo valor, como também o mesmo risco. Significa que se é um grão em produção, a AgroToken tem parceiros que vão mitigar esse risco. Eu tenho alguém assegurando essa produção. Para quê? Para dar segurança para que uma loja que vende televisão, que queira aceitar como pagamento o grão, possa aceitar-o como pagamento. Então, um jeito simples de você entender é que os nossos tokens, ele vale o grão disponível. Então, vale o preço da soja de hoje, a soja disponível hoje, tá? A gente escolheu uma base representativa que é Sorriso, no Brasil. É uma base representativa porque ela incorpora bastante frete, ela está bem no coração do país. E aí, quem recebe um agrotoken recebe o valor de 1 tonelada de soja em Sorriso. O valor. Tá? Se você está me trazendo um grão que vai ser colhido daqui a um ano, significa que é um lastro para esse valor do disponível. Eu vou ver quanto custa esse lastro que você está me trazendo, e eu, como grande garantidor do processo, vou exigir que ele esteja devidamente segurado, devidamente sem risco e precificado no agora. Essa é um pouco das complexidades que está aqui por trás. O que a gente traz de garantia para todo mundo? Quem recebe um agrotoken ou quem gera um agrotoken não tem risco e está trabalhando com o valor único no Brasil inteiro. O que é legal também falar, Divino, é que a AgroToken não gera tokens. Quem gera tokens são produtores rurais. E esse meu sistema garante que esses tokens gerados por produtores rurais e unicamente por produtores rurais têm lastro real. Ele tem um lastro real. Então eu sou mais seguro que as moedas de governo, que já tiveram lastro real. Elas já foram lastreadas em ouro, não são mais. No nosso caso, a gente está criando um ativo digital totalmente lastreado por essas commodities. Então, o que eu preciso garantir para o sistema é que o valor do lastro apresentado pelo Divino, de fato, é suficiente para cumprir todos esses ativos digitais que o Divino tem na carteira dele, e agora ele está querendo trocar de carro com isso. E aí, naturalmente, a concessionária consegue aceitar.
O Anderson Nakashi tem a função de simplificar coisas, assuntos, como a tal da tokenização, ativos digitais, tudo isso que acabou entrando de alguma forma na vida do produtor rural. O produtor que não tinha esses conceitos, mas que em determinado momento eles apareceram. Essa é a função do Anderson, desmistificar isso para a gente. E é isso que ele está fazendo hoje. E o tema do nosso bate-papo é como transformar grãos em ativos digitais. Eu estou conversando com o Anderson Nakashi, que é diretor nacional da AgroToken no Brasil. Aí você disse o seguinte: a loja de televisão vai vender uma televisão para o Divino para e vai receber os tokens. Como é que funciona isso? Me conta. Como é que eu vou comprar essa televisão? Como é que eu vou comprar essa caminhonete? E eu gerei meus tokens. Deixa eu entender Que melhor. legal, Divino. Uma vez que você gerou os tokens enquanto produtor rural, você vai ter eles numa carteira digital, tá? Então você tem seu lastro real, que é o milho que está lá no seu silo bag, no seu armazém, ou no armazém do comprador, ou que estão sendo produzidos na fazenda, e esse valor vai estar nessa carteira digital, que você vai poder usar ou por meio de uma transferência direta, igual um Pix, ou essa loja pode solicitar esse pagamento e você autorizar, ou por meio de um cartão de crédito. Então, para grandes compras, ele está fazendo um grande carregamento de fertilizante, quer pagar com soja e milho, vamos usar a transferência. Ele está querendo comprar um cafezinho ou querendo fazer as compras do mês no supermercado, ele pode usar o cartão de crédito. Então, significa que as nossas soluções elas vão desde compras bem de valor muito alto e bem complexas, até compras simples e rotineiras. Então, significa que o barter que ele está acostumado a fazer para custeio, ele começa a fazer, inclusive, para o diesel da caminhonete. E vou mais longe. Também ele pode fazer para comprar o Mickey Mouse quando ele estiver viajando com a família na Disney. Ah, Então, não, isso não funciona só dentro do país, não? não, é um cartão internacional que ele consegue fazer, Hum. usar em qualquer lugar. Então, a gente fez essa integração com o sistema Visa justamente para dar essa amplitude, porque dentro da minha rede de fornecedores que aceitam agrotokens, eu fico limitado a essa entrada desses parceiros. Uma vez que eu estou conectado com a Visa, eu tenho acesso a mais de 800 mil estabelecimentos. Então, eu dou esse grau de alternativa para o produtor. Ele pode desde comprar semente, caminhonete, o maquinário, pagar a manutenção do maquinário, pagar a mão de obra, ou usar o cartão Visa para fazer tudo isso também. Peraí, esse cartão Visa, ele é de vocês, é da AgroToken? Como é que é? É um cartão AgroToken que a gente emite também junto com parceiros, então tem revenda que emite junto com a gente, tem fornecedores de insumos, grandes indústrias, indústrias de maquinário também fazendo isso, que eles conseguem, por meio desse cartão, viabilizar financiamentos rápidos e também transações rápidas para o pessoal fazer, por exemplo, manutenção do maquinário deles. Então, imagina que no meio da colheita quebra a colhedeira. Como é que ele faz? Se ele já tem agrotokens e já tem uma linha de crédito pré-aprovada com a indústria, isso aí ele só tem que mandar fazer a manutenção rapidinho e já está pago. Isso é o tipo de velocidade que a gente traz, que ele poderia fazer via transferência, mas se ele quiser usar o cartão, ele pode fazer o cartão. E outra vantagem legal, Divino, é que se alguém da fazenda lá, um dos trabalhadores, está precisando abastecer uma caminhonete e não tem como, o produtor poderia gerar um cartão virtual e autorizar ele a fazer o abastecimento. É esse tipo de vantagem que a gente quer trazer, tá? Então, o cartão foi nossa primeira conexão aí com o mundo de finanças tradicionais. E a segunda que a gente tem feito é que eu tenho permitido também usar esses ativos digitais como lastro para empréstimos. Então, já tem produtor rural, começamos na Argentina, aqui no Brasil a gente está fazendo os primeiros testes, que estão dando como garantia para o banco esses ativos, porque de trás desses ativos tem garantia real. Então, o banco já está reconhecendo isso aí como uma espécie de crédito com garantia real e consignado, porque ele está vinculado com a receita futura.
quais grãos ele pode tokenizar? Soja, milho, sorgo, girassol, trigo, milheto, o que ele pode tokenizar? Eu gostaria que ele pudesse tokenizar tudo, Divino, mas a gente está trabalhando nos mercados mais tradicionais por questão de simplificação de precificação, né? Então, eu estou operando hoje em soja e milho no Brasil. A gente já está trabalhando para criar o de etanol e de carne, né? Assim que a gente chegou no Brasil, a gente já buscou isso aí, porque aí eu já falei para você, né? Eu acho que a gente precisa conectar a cidade ao campo, então o jeito mais rápido é no churrasco. Então, se eu tô tentando convencer meus amigos da Argentina lá, a gente fazer um de cevada também, Divino, o que você acha? Aí a gente faz o token churrasco, valendo carne e cerveja. Mas a cerveja, eu sou produtor de cerveja artesanal. Aí, ó. Então, assim, eu vou achar o máximo, né? Eu já vou comprar meu lúpulo, comprar tudo. Então, o mundo ideal seria esse aí, mas por enquanto a gente está focado na soja e no milho. Daqui a pouco vocês vão ter as notícias já saindo, o nosso de pecuária e também de etanol. Bom, digamos que eu seja um pequeno produtor rural, ou um médio produtor rural. Eu também tenho acesso a tudo isso que você colocou, ou não? Eu preciso de ser um gigante do agronegócio para conseguir ter acesso a tudo isso? A gente tem 3 critérios para poder ter acesso, Divino. Que seja um produtor que esteja regular, dentro de uma área produtiva regular também, a gente preza por essa preservação e está tudo certinho dentro do combinado. Eu preciso de uma prova de existência e de uma prova de liquidez. Se vai vir isso de 10 quilos, a gente tokeniza 10 quilos. Se vier de 10 mil toneladas, é 10 mil toneladas. Então, o tamanho do produtor não é critério para a gente. O que a gente quer é saber se a gente está trabalhando com gente séria e que está trazendo lastro real e de valor real para a gente. Não é o tamanho, é a integridade. É isso aí. Afinal, a gente está falando de transferência de valor, né, Divino? Então, se eu estou querendo trazer uma moeda para essa economia tão pujante que é a economia agrícola, a gente tem que pôr a seriedade e a confiança acima de tudo. O Anderson, na segunda-feira começa Show Rural, você vai estar por lá? Vamos estar por lá, a gente vai ter um stand na área de inovação, queria convidar todo mundo para lá, a gente vai ter algumas operações, tá? Acredito que o primeiro maquinário do Brasil talvez seja negociado lá, não sei, usando tokens. A gente já está fazendo uma ação bem forte para poder fazer as nossas primeiras operações no Brasil, porque 2023 é o nosso ano de chegada oficialmente no Brasil, onde a gente já está habilitando essas operações de transações estruturadas, também o cartão Visa, também os empréstimos, e a gente está convidando produtores aí para se juntar nessa transformação do mercado, nessa evolução, né? Eu acho que o mercado agrícola não precisa se transformar, ele só precisa melhorar. Eu vou estar por lá. Se acontecer essa transação da máquina, me grita, que eu corro lá, que eu quero acompanhar de perto, tirar uma foto juntos. Obrigado, viu? Foi um bate-papo maravilhoso, adorei conversar com você. E é do jeito que eu gosto, é pegando coisa complexa e simplificando. Isso aqui é bom. Obrigado, viu? Bom, vamos garantir que o próximo aí você traz essa cerveja artesanal que você falou, hein? Eu quero provar. Esse é um assunto complexo. Meu amigo, obrigado. Pode ter certeza, a cerveja é boa. Um abraço, viu? Valeu, um abraço. Hoje eu conversei, gente, com o Anderson Nakashi, diretor nacional da AgroToken no Brasil, e nós falamos sobre como transformar grãos em ativos digitais. Eu tenho certeza que você adorou esse bate-papo também. Então, se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário, me conte aí se isso já é algo comum para você. De repente, para você é comum, para mim não, é algo novo. Então, deixa um comentário aí me contando, tá bom? Se inscreva nesse canal e a gente se encontra no nosso próximo bate-papo. Até lá!